dos 30 deputados federais do Paraná. O único que votou contra a emenda foi o deputado Marcelo Almeida. Sobre o assunto pré-sal, eu converso com ele no estúdio. Uma boa noite, deputado. Boa noite, Sibeli. Por que o senhor votou contra? Estudos apontam que, por exemplo, o Curitiba vai ganhar muito com essa nova divisão. Eu votei contra a maneira que foi discutido esse assunto. Eu acho que é direito adquirido. Você não pode mexer no que já foi licitado daqui para trás. E essa emenda sempre era pensando no pré-sal, pensando no futuro. Quer dizer, o que vai ser feito com o pré-sal? Com isso que está sendo descoberto nessa plataforma enorme que fica a 100 milhas da costa do Brasil. Tudo bem. Mas você ir mexer nos estados que já tinham um tipo de licitação, já foram licitados 28% do pré-sal, mexer na regra para trás é mais ou menos você mexer, como exemplo, nos royalties de Itaipu. Então, faltou um bom senso da Câmara dos Deputados. Eu acho que é uma medida eleitoreira e a gente não pode, de maneira alguma, enganar os prefeitos, os vereadores, o povo do Paraná. Então, é o momento de pôr a razão, sem emoção, desapaixonado, discutir esse assunto. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vem se manifestando que isso quebraria, por exemplo, o estado, alguns municípios do Rio de Janeiro. Essas indagações, esses protestos, na sua avaliação, são verídicos? Isso ocorreria mesmo? No fundo, sim. Pega o estado de São Paulo, ou pega o Paraná, né? Vou dar um exemplo. O Paraná hoje ele tem royalties de Itaipu. Quer dizer, o que ele faz com o royalties de Itaipu? O outro governo do Paraná acabou pegando dinheiro do governo federal e criou o Paraná Previdência. Então, até 2018, você não pode mexer no royalties de Itaipu. O que faz hoje os royalties do petróleo no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro hoje acho que são 7 bilhões de reais. E a Câmara, de um dia para o outro, baixa para 100 milhões. Claro que tem que baixar, mas gradativamente. Pé no freio, vamos pensar o que tem que ser feito com isso. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro passa de um dia para o outro e acaba não tendo mais dinheiro. Porque a Previdência do Rio de Janeiro e toda a dívida que o estado tem com a União está em cima do lastro, que é os royalties do petróleo. O senhor falou em medida eleitoreira. Esse é um bom momento para estar se debatendo, então, os royalties do pré-sal? Eu, particularmente, votei até contra em dezembro já. Isso é uma emenda. Eu já justifiquei meu voto, já que era uma votação simbólica. Fui na Câmara, escrevi, protocolei na mesa da Câmara meu voto contrário ao tipo de concessão, se é concessão ou é partilha. Porque não é um momento de discutir a próxima geração a 6 meses de uma eleição. Então, Zé, teve a PEC dos vereadores. Não é a hora de aumentar o número de vereadores durante uma eleição. Então, assim, se passou na Câmara, passou. Ainda bem que tem um Senado. No Senado as pessoas têm mais prudência, têm mais temperança. Aliás, por falar nesse assunto, o próprio deputado Ibsen Pinheiro propôs um novo texto que deve ser apresentado pelo senador Pedro Simon para compensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. No caso, a União que faria esse pagamento para esses estados para compensar. Isso. Como é que o senhor avalia isso? É um sinal. Acho que é um grande sinal que a Câmara já percebeu que não era dessa maneira que deveria ser votada a emenda. Se o próprio Ibsen Pinheiro, que é gaúcho como o Pedro Simon, já estão conversando no como é que vai amenizar isso no Senado, significa que não vai a proposta continuar como está sendo feito na Câmara. Se for mudado no Senado, volta para a Câmara. E daí vai ser, isso que eu quis, depois que eu votei contrário. Vamos arrumar isso aí. Vamos votar conforme a gente pensa, mas com racionalidade e com profundeza. Se o Senado não mudar o que a Câmara fez, vai para onde? Vai para o presidente da República. O Lula já falou aqui no Paraná que ele vai vetar. E se o Lula não vetar, o Supremo Tribunal Federal vai dar como inconstitucional. Como é que o senhor avalia essa proposta do Ibsen Pinheiro? Porque agora como é que vai funcionar o trâmite? Volta para a Câmara dos Deputados, né? Essa questão. É a Câmara, Senado, Presidente. Se a Câmara aprova um projeto de lei e o Senado altera, ela volta para a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, para ser aprovado novamente. A percepção que eu tenho que o que o Ibsen coloca hoje no Brasil, que a compensação do Rio vai ser feita pela União, não vai ser aceito pelo Executivo, pelo Presidente da República. Mas, pelo menos, o Ibsen falar que não pode a coisa continuar do jeito que está sendo feita, do jeito que foi aprovado na Câmara, eu acho que já dá para mostrar por que eu votei contra. Eu não votei contra o Paraná, eu votei contra da maneira que foi discutido, com pouca profundidade e, assim, enganando o povo paranaense. Então, quer dizer, o senhor acredita que se resolva essa situação no Legislativo ou não? O presidente Lula vai ter que vetar essa situação? Eu acho que o Legislativo resolve. Acho que o Senado resolve, acaba dando uma carência. Todo o pré-sal daqui para frente vai ser dividido como é para ser dividido, vai baixando a desigualdade no país, mas o que foi para trás não se mexe. Ok, deputado, muito obrigada pela sua participação no Jornal do Educativo. Uma boa noite. Eu que agradeço.